Sejam bem-vindos ao canal do Professor Eduardo para mais uma aula de Biologia. Nessa aula nós vamos estudar o sistema digestório e as respectivas funções dos órgãos pertencentes a esse sistema, além também de observar de glândulas anexas que têm funções fundamentais para que ele funcione de uma forma perfeita. Então vamos lá, vamos nessa? Quais são os tópicos que iremos ver, né? Lembrando que esse é o primeiro assunto do quarto bimestre, onde estudaremos todos os sistemas humanos. Vamos lá. Primeira pergunta, o que é digestão? Segunda, por que temos que comer? A terceira, os tipos de digestão. O quarto, o caminho do alimento dentro do tubo digestório, né? Auxiliando a digestão, as glândulas anexas presentes, a digestão química e como denominamos o alimento ao longo do tubo. Primeira pergunta, o que é digestão, né? Então, a digestão nada mais é do que pegar moléculas grandes que estão presentes nos alimentos que nós consumimos e transformá-las, né, em moléculas menores que sejam capazes de ser absorvidas pelo nosso sistema digestório. Então, basicamente, isso é o conceito, esse é o conceito de digestão. Mas vamos ver o que diz aqui. É a transformação dos alimentos em substâncias menores e mais simples para que possam ser absorvidas pelo nosso corpo. Então, nada mais é do que o alimento que nós consumimos passar desde a boca, né, por todos os órgãos que fazem parte do sistema digestório, para que as moléculas grandes, macromoléculas, sejam transformadas em moléculas menores que possam ser absorvidas dentro do estômago, intestino grosso e intestino delgado principalmente. Vamos lá. Por que temos que comer? Aí aqui nós temos um desenho de um carro, né? E ali nós temos uma criança. Então, para que o carro ande, ele precisa de combustível. Então, o combustível faz com que aconteça uma produção de energia que vai fazer com que esse carro se movimente. Basicamente, é a mesma coisa no nosso caso, né? Nós temos o oxigênio, né, que ele serve como combustível, e temos também as substâncias retiradas do nosso alimento, né? Principalmente a glicose. Então, quando a gente pega o oxigênio e a glicose, essas duas moléculas juntas, elas vão fabricar a energia para que o nosso corpo funcione, né? Basicamente, mais ou menos o que acontece no caso do combustível com os automóveis. Então vamos lá. Quimicamente, como é que se explica a produção de energia? É explicada com simplesmente a nossa equação aqui da respiração aeróbia, né? Para a nossa respiração aeróbia, a gente precisa da glicose, do açúcar, né, que vem da nossa digestão. Precisamos do oxigênio, que vem do nosso processo de respiração, essas moléculas juntas, né, lá dentro de nossas mitocôndrias, dentro de cada célula, milhares de mitocôndrias presentes nas nossas células, né? Então, essas duas moléculas juntas, as mitocôndrias vão fazer a respiração celular, o processo de respiração celular, que vai produzir gás carbônico mais água e, consequentemente, energia em forma de ATP, né, adenosina trifosfato. Então, basicamente, é isso que acontece. Essa aqui é a equação da nossa respiração aeróbia, certo? Então, basicamente a gente só come, né? Basicamente comemos e respiramos o oxigênio para produzir energia. Obviamente, os alimentos vão servir para recuperar tecidos, formação de novas células, mas no final de tudo, assim, resumidamente, nós respiramos e nos alimentamos para produzir energia. Energia para tudo que a gente faz, né? Até para dormir a gente gasta energia, mas então toda a energia que nós gastamos, que nós temos, ela é retirada pelo processo de respiração aeróbia e ela vem basicamente dessas duas moléculas, a glicose e o oxigênio. Então vamos lá. Os tipos de digestão. Nós temos a digestão mecânica e nós temos a digestão química, certo? Então a digestão mecânica ela vai compreender todas as ações que acontecem, né, desde o processo de trituração para reduzir os alimentos em partículas menores, né, e isso vai facilitar a ação química feita pelos sucos digestivos. Então a digestão mecânica ela é composta pela mastigação da nossa boca, a deglutição, né, o engolir do bolo alimentar e os movimentos peristálticos, né, os movimentos principalmente do esôfago, estômago e intestino, né,
todas essas partes, esses órgãos do nosso sistema digestório, as paredes, né, celulares, as paredes, suas células que formam a parede desses tecidos, elas são células musculares com movimentos involuntários, o que é isso? Movimentos que acontecem naturalmente, não precisa que esse movimento seja ordenado pelo nosso cérebro. Então, esses movimentos peristálticos, eles vão sempre empurrando o bolo alimentar sentido boca para o nosso intestino, certo? E a digestão química, como eu tinha falado, vai ser feita pelas enzimas que vão estar presentes nos diversos sucos digestivos. Então as enzimas vão fazer essa parte química. E o que seria essa parte química? Quebrar as moléculas grandes em moléculas menores. Ok? Então vamos lá. O caminho do alimento, né? Nós temos todo o caminho aqui, certo? Que vai desde a boca até a saída das excretas pelo nosso ânus. Então vai desde a boca até o ânus, certo? Então o caminho ele vai passar por todo o tubo digestório, né? Cavidade oral, pela boca. Aqui vão estar presentes as glândulas salivares, glândulas anexas que vão participar na produção da saliva, onde já começa a digestão química também na boca, né? Vai passar pelo esôfago, vai cair no estômago, depois do estômago vai cair no intestino delgado, entra no intestino grosso e é eliminado pelo ânus. Mas vamos lá. Aqui está o caminho completo, né? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino, que é dividido em duodeno, jejum e íleo, e o intestino grosso, dividido em seco, colo, reto e ânus. Então, esse é o caminho que o alimento faz por dentro do nosso corpo até ser absorvido e também os restos eliminados. Lembrando que esse é o caminho, né? A setinha indica lá, obviamente. Vamos lá. Primeiro a boca. Nós temos a língua, né? Cuja função dela é sentir sabores, né? Onde sente-se mais amargo, onde sente-se mais salgado, onde sente-se mais doce. Então nós temos partes das nossas línguas que têm células muito bem capacitadas, né? Células com capacidade de diferenciar os diversos gostos, né? Além do que também a função da língua é envolver o alimento junto da saliva, que é produzida nas glândulas salivares, né? Nós temos a úvula, que é essa partezinha aqui, ó, certo? Ela vai ajudar na deglutição, quer dizer, ela vai ajudar no processo de engolir, e também ela tem função muito importante para a fonação, quer dizer, para o tom da nossa voz, para a fala. Vamos lá. Saliva, produzida nas glândulas salivares, né? A função é molhar e amolecer o alimento, então ela vai formar um bolo, que a gente chama de bolo alimentar, e dentro dela, como eu disse, dentro da saliva já tem a ptialina, né? Que ela tem a capacidade de digerir o amido. Então a digestão química também já começa na boca, né? Através da enzima ptialina presente na saliva produzida pelas glândulas salivares. Nós temos os nossos dentes, né? Que vão fazer o processo de trituração, que são formados por incisivos, caninos, pré-molares e os molares, cujas funções são diferentes, né? Nós temos aqui as funções de triturar, amassar, rasgar, né, os alimentos, são somente partículas menores. Os adultos têm 32 dentes e as crianças têm 20 dentes, né? Elas não têm os pré-molares ainda, eles nascem depois, né? E aí está a função, os incisivos, que são esses aqui, né, os na frente, eles são 4, né? A função deles são cortar. Aqui nós temos os caninos, que é rasgar e furar o alimento. Nós temos os pré-molares, né, que é de amassar e triturar. E também os molares, que têm função idêntica. Vamos lá, faringe. Ela nada mais é, ela faz parte é o único órgão que faz parte dos dois aparelhos, digestório e respiratório. Então quando formos falar do aparelho respiratório, nós vamos falar também da faringe, né? Ela mede de 12 a 13 centímetros. E a função dela simplesmente é uma função através da epiglote, que evita que o alimento passe das vias respiratórias, né, que ele passe para as vias respiratórias, quer dizer, que ele entre para o caminho que vai para o pulmão. Então, ela vai evitar que isso aconteça, certo? Quando você se engasga, a gente tem aqui, ó, a glote, né, e a epiglote. A epiglote é vamos dizer assim, uma pele que tapa, né? Ela tapa quando a gente se alimenta ou bebe algum líquido. Então a epiglote, ela tapa a glote, certo? Só que o que acontece? Às vezes esse mecanismo de tapar e abrir aqui da epiglote, fazendo na glote, pode ser que falhe. E aí quando você engasga que tosse muito, é porque alguma coisa passou para as vias respiratórias, e o processo de tossir é simplesmente você colocar para fora, retirar das vias respiratórias e jogar para o aparelho digestório, que é o aparelho correto para a digestão. Tranquilo?
Vamos passando. Ó, o esôfago, né? Tubo longo e delgado, nessa partezinha vermelha aqui, senão também vai mudando de cor, certo? Tem 25 centímetros e funciona através de movimentos peristálticos, né? A função dele é levar o alimento que foi triturado, né, até o estômago. Então ele liga o estômago à faringe, né, que é já a faringe é bem aqui já na saída da nossa boca, que é o aparelho bucal. Né? Então a função dele é essa. Esses movimentos peristálticos são importantes por quê? Porque ele evita que o alimento retorne. Né? Mesmo se você ficar deitado, por isso que as pessoas dizem, se você, menina, não te deita agora, que não faz uma digestão, realmente não faz, porque o seu organismo vai ter que trabalhar mais. Né? Esses movimentos peristálticos vão ser mais fortes para empurrar o bolo alimentar. Porém, se você comer, você tem ideia, e virar de cabeça para baixo, o alimento ele não vai voltar por causa desse tipo de movimento aí, ok? Tem um videozinho aqui mostrando os movimentos peristálticos, porém esses movimentos peristálticos aqui são do intestino delgado, mas é idêntico ao que acontece no esôfago, certo? Preste atenção nos movimentos aqui. Ó. Então você vê que vai empurrando, né, por dentro dos tubos o bolo alimentar, certo? Isso acontece também por dentro do nosso esôfago. Ok? Vamos lá. O estômago. Nós temos aqui o estômago, né, sua estrutura. Né? Nós temos aqui, ó, uma bolsa, ele é formato de bolsa, né? Tem capacidade para até 2 litros, e revestido por uma membrana, quer dizer, uma mucosa, uma pele por dentro protetora, certo? Porque protetora por causa do ácido clorídrico. Então essa pele ela é responsável por produzir substância básica para neutralizar o próprio ácido produzido dentro do estômago, então evitando que ele cause feridas na parede do estômago, certo? Quando a gente tem, por exemplo, problema de gastrite, é porque a gente se alimenta com tanta coisa ácida que quando se mistura com ácido clorídrico, a substância básica produzida pelas células, elas não são capazes de reter todo aquele ácido dentro. Então vai ferindo, né, essa mucosa do nosso estômago. E se não for tratado, né, pode se transformar em algo mais sério. Ok? Nós temos duas aberturas, uma na parte superior, outra na parte inferior. Né? Nós temos aqui a cárdia, né, que fica na parte superior, e o piloro, que fica na parte inferior. Né? A cárdia é ligada ao esôfago e o piloro é ligado ao duodeno, que faz parte do intestino, certo? Então aqui dentro é jogado o ácido clorídrico, e dentro do ácido clorídrico a gente já tem outra enzima que se chama pepsina, que vai digerir proteínas, quer dizer, vai quebrar as proteínas, que são moléculas grandes, em peptídeos, que são moléculas menores, formadas por aminoácidos. Vamos lá. O intestino delgado. Ele tem cerca de 6 metros de comprimento, né, e 3 centímetros de diâmetro, é justamente aquela parte do vídeo que vocês viram lá. Se divide em 3 partes, duodeno, jejum e ilho. E uma parte importantíssima dele é que na parede, na mucosa dele, existem prolongamentos, que são chamados de vilosidades e microvilosidades. São essas microvilosidades que têm a função de absorção dos nutrientes, certo? Para vocês terem uma ideia, cerca de 90% dos nutrientes que nosso corpo absorve é feito dentro do intestino delgado. Os outros 10% se dividem no intestino grosso e no próprio estômago. Mas a maioria de todos os nutrientes absorvidos é aqui dentro do intestino delgado. Graças a essas microvilosidades, né, que são por aqui que passam os microvasos sanguíneos, os pequenos vasos sanguíneos, né, os capilares sanguíneos. Então, essas moléculas elas caem nesses capilares sanguíneos, é jogada dentro da nossa circulação sanguínea, e daí vai esse alimento para todas as células do nosso corpo. Então, lembre-se, o local de absorção maior de nutrientes é dentro do nosso intestino delgado, tranquilo? Aqui dentro também produz o suco entérico, depois nós vamos ver as enzimas pertencentes a esse suco, certo? Mas a gente vai ter aqui lipases e proteases. Lipases que vão digerir lipídio, gordura, e proteases que vão digerir proteínas também. Vamos lá. O intestino grosso ele é formado por 4 partes. Né? A gente tem o seco, o cólon, o reto e o ânus. Então nós temos 4 partes aqui, 4 subdivisões, vamos assim dizer. Mede cerca de 6,5 cm de diâmetro e tem 1,5 metro de comprimento. A maior quantidade de absorção de água e sais minerais ela é feita por intestino grosso, certo? Então, a maior quantidade de absorção de água
ela vai ser feita por esse tipo de intestino aqui, do intestino grosso. Né? E é aqui que são formadas as fezes. Surge essa perguntinha: quanto mais tempo se demora para liberar as fezes, mais elas endurecem. Por quê? Por causa da absorção de água. Quanto mais tempo essas fezes ficarem aqui no reto, né, ou no cólon, então nesse caminho aqui, mais tempo a água que está presente nessas fezes vai continuar sendo absorvida e por isso elas vão ficando mais duras, certo? Vamos lá. Como eu disse, além dos órgãos pertencentes, nós temos as glândulas anexas, que têm funções importantíssimas, principalmente por causa das suas produções de enzimas que vão fazer a digestão química. Né? Então vamos lá. As glândulas salivares são três, né? A gente tem as parótidas, as sublinguares, ou submaxilares e as sublinguares. Né? Nós temos aqui o pâncreas, que está aqui embaixo, né? Que ele vai produzir o suco pancreático com enzimas, e também ele tem função endócrina, né? Quer dizer, hormonal, produzindo a insulina. Nós temos o fígado, né? O fígado ele vai ser importantíssimo porque ele produz a bile, que depois é armazenada na vesícula biliar, né? E a bile ela vai funcionar como um emulsificadora de gordura, como se ela fosse um detergente, certo? Quando você joga detergente numa panela gordurosa, você vê que os pontinhos de gordura eles espalham na água, eles se separam. Né? Então essa vai ser a função, ela vai funcionar como se fosse um detergente sendo jogado lá dentro do intestino delgado para separar bem essa gordura, né, de outras moléculas, de outras substâncias, certo? Aqui nós temos todas as enzimas que envolvem esse processo de digestão química, certo? Nós temos a ptialina, que é produzida nas glândulas salivares, que ela transforma o amido, né, em maltose, então ela vai trabalhar lá nessa transformação desse açúcar grande em açúcares menores. Nós temos aqui a pepsina, que vai quebrar as proteínas em peptídeos menores. Nós temos a lipase, que vai quebrar, produzindo o suco gástrico aí também, que vai quebrar as moléculas de lipídios em ácido graxos e glicerol, né, que são moléculas menores que podem ser absorvidas. Todas essas moléculas menores, elas são absorvidas pelo nosso organismo, essas moléculas grandes não são. Por isso elas precisam passar por esse processo digestório. Né? No suco pancreático nós temos a tripsina e quimiotripsina, né? Também quebra proteínas em peptídeos. Nós temos aqui também mais uma amilase aqui para quebrar o amido em maltose e mais lipase sendo produzida lá no suco pancreático. E nós temos ainda três importantíssimas aqui. A sacarase, que que transforma a sacarose em glicose e frutose, né? 2 monossacarídeos. A lactase, a lactase, que transforma a lactose em glicose e frutose, mais 2 monossacarídeos. E nós temos a maltase, que quebra a maltose em glicose e galactose, certo? Então todas elas são jogadas ali no intestino, pelo suco entérico, e elas vão transformar polissacarídeos ou disacarídeos em monossacarídeos. E o nosso organismo ele só consegue absorver os monossacarídeos. Então eles são fundamentais para que toda essa digestão química aconteça, certo? Esse alimento, quando ele vai passando por todos esses processos, e ele vai passando ao longo do tubo digestivo, ele recebe nomes específicos, certo? Que a gente deve lembrar, né? O alimento com a saliva eu chamo de bolo alimentar. Esse bolo alimentar com suco gástrico eu chamo de quimo. E o quimo, mais o suco pancreático, o suco entérico e a bile, né, esse processo que acontece dentro do intestino, eu chamo de quilo, certo? Então, dependendo do local onde esse alimento tiver, ele vai receber esses três tipos de nome, ou bolo alimentar, ou quimo, ou quilo. Lembrando, aqui na boca, aqui no estômago e aqui no intestino, tranquilo? E para a gente finalizar, eu vou passar um vídeo aqui que ele meio que resume toda essa aula sobre digestão. Vamos acompanhar. Com paredes musculares que se contraem para transformar os alimentos em líquido. Então, pessoal, é isso. Essa foi nossa aula sobre digestão. Eu espero que ela tenha sido agradável a todos. Qualquer dúvida, me procurem. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser perguntando aqui mesmo no canal no YouTube ou lá no Classroom. Não esqueçam de indicar, né, o vídeo para seus colegas, para conhecidos. Vamos divulgar conhecimento. Curtam, por favor, deixem um like, certo? Compartilhem e se inscrevam se não for inscrito no nosso vídeo, ok? Então é isso, tchau, tchau.
e fui!